Isabela, uma astrônoma dedicada de 34 anos, sempre foi fascinada pelas estrelas desde a infância. De natureza introspectiva e solitária, ela encontrava conforto no isolamento de seu trabalho em um observatório remoto, localizado em uma região montanhosa isolada. O ambiente afastado das luzes da cidade e das distrações do mundo exterior era ideal para as observações astronômicas e também refletia sua própria necessidade de silêncio e introspecção. Curiosa e determinada, Isabela possuía uma mente analítica e racional, mas ao mesmo tempo carregava um desejo profundo de entender os mistérios do universo. Sua paixão pela ciência a mantinha focada, mas havia algo a mais, um vazio em sua vida pessoal que ela raramente admitia. Talvez fosse essa solidão que a fazia buscar respostas no cosmos, acreditando que, de alguma forma, aquilo que estivesse lá fora pudesse preencher o espaço que ela sentia dentro de si. Naquela noite, porém, algo mudaria. Um sinal misterioso surgiria no vasto céu estrelado, dando início a uma jornada que Isabela jamais poderia imaginar. Isabela estava sentada em frente à grande janela do observatório, olhando para o vasto céu estrelado. O lugar era silencioso, como sempre, exceto pelo ruído suave dos computadores que processavam os dados. A paz do isolamento naquele observatório remoto era tudo o que ela sempre quis. Desde pequena, as estrelas a fascinavam. A sensação de insignificância diante do universo imenso era algo que a confortava de uma forma que poucas pessoas entendiam. Nas últimas semanas, no entanto, algo havia mudado. Os sinais. Primeiro, foi apenas um ruído estranho, quase imperceptível, perdido no mar de interferências que seus instrumentos captavam diariamente. Mas com o tempo, os sinais tornaram-se mais frequentes, com padrões sutis que se repetiam, como se houvesse uma lógica oculta por trás deles. Isabela, curiosa como sempre, começou a prestar mais atenção. Ela apertou alguns botões no painel, ajustando as frequências. O observatório estava mergulhado em um silêncio profundo, exceto pelo zumbido constante das máquinas. E então, de repente, lá estava ele novamente, o sinal. Fraco, mas claro o suficiente para Isabela captar a repetição. Não era natural. Ela sabia distinguir entre interferências normais e algo intencional. Seu coração acelerou levemente enquanto ajustava o volume, tentando focar melhor. As horas se passaram e Isabela mergulhou ainda mais nos dados. Ela registrou tudo: os tempos, as frequências, os intervalos. Não podia se afastar da sensação de que estava à beira de algo grande, algo importante. Com os olhos cansados e a mente em constante atividade, ela decidiu buscar uma segunda opinião. Sabia que precisaria da ajuda de seus colegas. No dia seguinte, no refeitório do observatório, Isabela mencionou o sinal aos outros astrônomos. "Parece que há um padrão aqui", ela disse, mostrando os gráficos que havia analisado. "Isso não é interferência comum. Acho que pode ser algo além." Seus colegas, porém, estavam céticos. "Esses ruídos podem vir de qualquer coisa." Um deles respondeu com indiferença. "Satélites, meteoros, até mesmo eletricidade atmosférica. Não perca tempo com isso." Isabela tentou argumentar, mas os olhares de desinteresse a desanimaram. A ciência era implacável, e sem provas concretas, ela sabia que eles não lhe dariam ouvidos. Mesmo assim, algo dentro dela dizia que aquilo não era normal. Naquela noite, ela voltou ao observatório sozinha, decidida a continuar a investigação por conta própria. Sentada novamente em sua mesa, ela analisou os dados mais uma vez. O padrão estava lá. Ela sabia. Algo, ou alguém, estava tentando se comunicar. Isabela sentiu um arrepio subir por sua espinha. O pensamento de que o universo poderia estar mais próximo de falar com ela do que jamais imaginara a manteve acordada. E à medida que a noite avançava, o sinal ficou mais forte, inconfundível. Enquanto olhava para as estrelas, Isabela sabia que aquele era apenas o começo. Na noite seguinte, Isabela não conseguia pensar em outra coisa além dos sinais.
O ceticismo de seus colegas ainda ecoava em sua mente, mas aquilo não a desanimou. Pelo contrário, só aumentou sua determinação de descobrir o que estava por trás daquelas transmissões. Sozinha no observatório, ela ajustou novamente os instrumentos. O silêncio era quase absoluto, exceto pelo zumbido suave dos computadores e o ocasional estalo do equipamento de rádio. Ela estava se acostumando com o ritmo dos sinais, mas naquela noite, algo estava diferente. As transmissões pareciam mais nítidas, mais frequentes. Ela tentou ajustar o volume, mas percebeu que já estavam mais altos do que o normal. Sentiu uma onda de adrenalina quando um som inesperado surgiu em meio ao padrão de ruído. Era uma voz. Isabela ficou imóvel por alguns segundos, quase sem acreditar no que estava ouvindo. A voz era fraca, distante, mas inconfundível. Parecia dizer algo. Palavras que ela não conseguia decifrar claramente, mas que eram inegavelmente humanas. Ela tentou gravar a transmissão, mas o som desapareceu antes que pudesse entender melhor. Naquela noite, os sonhos começaram. Não era a primeira vez que Isabela sonhava com o cosmos, mas esses sonhos eram diferentes. Ela se via em um lugar vasto, desolado, sob um céu repleto de estrelas. Ao seu redor, o terreno era seco, como um deserto alienígena, e havia uma presença invisível. Ela podia senti-la, como se alguém ou algo estivesse observando-a de longe. As vozes que havia captado no observatório agora ecoavam em sua mente, mas de maneira mais clara, como sussurros chamando por ela, repetindo seu nome. Ela acordou de repente, coberta de suor. Seu coração batia rápido, e as vozes ainda ecoavam em sua cabeça. Não era possível que aquilo fosse apenas coincidência. Algo estava acontecendo. Algo que ia além da simples ciência ou fenômenos naturais. Mas o quê? As perguntas começaram a se amontoar, e a sensação de que ela estava sendo monitorada crescia. No observatório, Isabela se jogou de volta ao trabalho. Ela ajustou novamente os equipamentos e esperou ansiosamente pelas transmissões. Durante horas, nada aconteceu. Mas então, sem aviso, a voz voltou. Desta vez, mais clara. Isabela se inclinou para mais perto do alto-falante, tentando ouvir melhor. Isabela! A voz sussurrou. Seu nome era impossível. Ninguém além de seus colegas sabia que ela estava ali, e eles certamente não estariam fazendo uma brincadeira tão cruel. Ela se sentiu paralisada, como se o mundo ao seu redor estivesse se fechando. A sensação de ser observada agora era insuportável. Alguém, ou algo, sabia quem ela era. Nos dias que se seguiram, Isabela se isolou ainda mais. Ela evitava as reuniões com os colegas, mergulhando nas pesquisas e nas transmissões que se tornavam cada vez mais frequentes. As vozes eram cada vez mais claras, mas ainda misturadas com ruídos que tornavam difícil entender o que estava sendo dito. No entanto, uma coisa era certa: não era coincidência. Ela começou a ouvir as vozes em momentos inesperados, até mesmo longe do observatório. Durante suas caminhadas pela floresta próxima ao observatório, Isabela se pegava ouvindo sussurros ao vento. Era como se o contato que ela tanto buscava nas estrelas estivesse agora a seguindo. A paranoia começou a se instalar. Os sonhos se intensificaram, tornando-se mais perturbadores, e cada vez mais as vozes chamavam seu nome. Naquela noite, após mais uma longa jornada de trabalho, Isabela decidiu que era hora de investigar mais a fundo. Algo estava tentando se comunicar com ela, e ela não iria ignorar. As vozes, os sonhos, os sinais, tudo estava interligado. Ela sabia que estava prestes a descobrir algo muito maior do que jamais poderia imaginar. Os dias que se seguiram foram uma espiral de confusão e dúvida. Isabela estava obcecada em entender a natureza dos sinais e das vozes, mas não conseguia fazer sentido de tudo. Cada transmissão parecia estar guiando-a para algo,
mas a resposta permanecia oculta, além de seu alcance. Desesperada por orientação, ela começou a pesquisar cientistas e astrônomos que já haviam relatado fenômenos semelhantes. Foi então que o nome Leonardo surgiu em sua investigação. Um astrônomo renegado, ridicularizado pela comunidade científica por suas alegações sobre contatos extraterrestres. Ele afirmava ter recebido sinais semelhantes, alegando que entidades alienígenas estavam tentando se comunicar com certos indivíduos. Leonardo havia abandonado sua carreira depois que suas pesquisas foram desacreditadas, e Isabela sentiu que ele poderia ter respostas para o que ela estava vivendo. Isabela encontrou o endereço de Leonardo, que vivia recluso em uma cabana nos arredores de uma pequena cidade. Ela sabia que aquilo poderia parecer uma loucura, mas estava disposta a correr o risco. Em uma manhã nublada, ela dirigiu até o local, sua mente fervilhando com perguntas e a sensação incômoda de que as vozes a estavam guiando até ele. A cabana de Leonardo era simples, mas repleta de papéis, diagramas e equipamentos de rádio. Leonardo, um homem de rosto magro e olhos inquietos, recebeu Isabela com uma calma perturbadora, como se já soubesse que ela viria. "Você ouviu, não é?" Ele perguntou, antes mesmo que Isabela pudesse falar. "As vozes. Elas sempre começam assim." Isabela, surpresa com a franqueza dele, assentiu e entrou. Leonardo começou a explicar suas experiências, mostrando gravações antigas e relatórios de outros astrônomos, que, como ele, haviam captado sinais inexplicáveis. Ele acreditava que as vozes eram uma preparação, uma forma de contato gradual que culminaria em algo maior. "Eles estão observando, escolhendo aqueles que estão prontos." Leonardo disse, com um tom grave. "Eu fui um dos escolhidos, e agora é você." Isabela tentou argumentar que talvez houvesse uma explicação racional, mas no fundo sabia que estava lidando com algo além da ciência. As vozes, os sonhos, os sinais, tudo apontava para uma verdade que ela não queria admitir, mas que já começava a aceitar. Leonardo advertiu que os sinais eram apenas o começo. Ele também havia sido chamado, mas recusara seguir adiante. "Se você continuar, não haverá volta", ele avisou. "Eles estão tentando guiar você, mas a escolha será sua. Você deve decidir se vai aceitar o que eles estão oferecendo." Enquanto deixava a cabana de Leonardo, Isabela sentia o peso da decisão que estava por vir. Algo enorme e desconhecido a aguardava, e ela estava à beira de descobrir o que era. De volta ao observatório, Isabela não conseguia tirar as palavras de Leonardo da cabeça. A sensação de estar sendo monitorada a cada passo crescia, e os sinais que antes surgiam esporadicamente agora pareciam constantes. Havia noites em que ela mal conseguia dormir, atormentada pelos sonhos com aquele lugar desolado e as vozes sussurrando segredos que ela não podia entender. Uma noite, enquanto revisava as últimas gravações das transmissões, algo surpreendente aconteceu. As vozes, que antes eram apenas fragmentos distantes e distorcidos, agora estavam nítidas, quase próximas demais. Isabela se aproximou do alto-falante, com o coração disparado. A voz feminina que ecoava parecia falar diretamente com ela. "Isabela", a voz soou novamente, clara e inconfundível. Ela congelou. Nunca havia sido tão direto. Nunca havia sido tão humano. Ela repetiu a gravação várias vezes, cada vez mais convencida de que aquilo não era uma coincidência. Ela sabia naquele momento que algo estava prestes a acontecer. De repente a transmissão mudou. Ao invés de apenas a voz, o sinal começou a emitir coordenadas. Um código binário simples que para uma astrônoma treinada como Isabela não foi difícil de decifrar. Ela rapidamente rabiscou os números e inseriu as coordenadas em seu computador. O mapa gerado revelou um local remoto, em um deserto isolado a centenas de quilômetros dali. Uma área que,
segundo o mapa, era praticamente inabitada. O coração de Isabela disparou novamente. Ela sabia que, para a maioria das pessoas, aquilo pareceria um absurdo, mas para ela, as peças estavam se encaixando. As vozes, os sinais, os sonhos, tudo estava levando-a para aquele ponto. Aquilo era mais do que uma simples coincidência. Era um chamado. As palavras de Leonardo ecoavam em sua mente. Eles estão guiando você. No dia seguinte, sem contar a ninguém sobre seu plano, Isabela se preparou para a viagem. Ela reuniu alguns equipamentos e decidiu partir sozinha. Seus colegas no observatório não entenderiam, e ela já sabia que pedir ajuda seria inútil. Eles a viam como obcecada, talvez até paranoica. Mas Isabela sentia que o mistério estava próximo de ser revelado, e ela não poderia desistir agora. Enquanto dirigia pela estrada deserta, a paisagem ao redor se tornava cada vez mais árida. As cidades e vilarejos ficaram para trás, dando lugar a vastas extensões de deserto e montanhas rochosas. O silêncio ao redor parecia amplificar a sensação de que ela estava se afastando de tudo o que conhecia. À medida que avançava, a sensação de estar sendo observada só crescia. Por várias vezes, ela olhou pelo espelho retrovisor, como se esperasse ver algo incomum. Mas não havia nada. Apenas o vazio da estrada à sua volta. No entanto, as vozes em sua mente continuavam. Não mais em suas transmissões, mas dentro dela, como se fossem parte de seus próprios pensamentos. Isabela começou a perder a noção do tempo. Era como se o caminho até o local estivesse sendo apagado de sua memória à medida que ela avançava. Chegando ao local indicado pelas coordenadas, ela encontrou uma vasta extensão de deserto, completamente isolada. A paisagem ao redor era árida e silenciosa, e o vento soprava levemente, levantando poeira no horizonte. O céu estava começando a escurecer, tingido de tons de laranja e roxo, enquanto o sol se punha. Isabela desceu do carro e caminhou até o ponto exato indicado no mapa. Ela ficou ali, parada, olhando para o céu que agora se enchia de estrelas. Por um momento, tudo parecia calmo demais, silencioso demais. O medo se misturava com uma sensação de expectativa. O que estava prestes a acontecer? De repente, uma estranha sensação de vertigem tomou conta de Isabela. Ela olhou para cima e viu algo que a deixou sem fôlego. As estrelas pareciam estar se movendo, mas não de uma forma natural. Pequenas luzes no céu começaram a se alinhar em um padrão impossível. E então surgiu uma nave, enorme, brilhante, com luzes esverdeadas que iluminavam o céu noturno. Ela não estava preparada para aquilo. Tudo o que havia imaginado era superado pela realidade diante de seus olhos. A nave pairava silenciosamente, as luzes verdes refletindo no chão ao seu redor. O tempo parecia ter parado. Isabela sentiu um frio intenso percorrer seu corpo, enquanto ficava ali, imóvel, observando o impossível. As vozes, agora mais claras do que nunca, invadiram sua mente. Chegou a hora, Isabela. Isabela ficou paralisada, com os olhos fixos no céu. A nave alienígena pairava sobre ela, majestosa e silenciosa, suas luzes esverdeadas lançando um brilho surreal no deserto ao redor. O silêncio era ensurdecedor, e por um momento, Isabela sentiu que o tempo havia parado. As estrelas no céu, que antes pareciam fixas, agora se misturavam com o brilho da nave, formando um cenário que ela jamais esqueceria. As vozes em sua mente se intensificaram. Isabela, chegou a hora. Elas não eram mais fragmentadas, nem distantes. Eram claras, como se os seres estivessem ao seu lado, falando diretamente com ela. Ela não conseguia entender de onde as vozes vinham, mas estavam ali, ecoando em sua mente, enchendo seus pensamentos. De repente, um feixe de luz desceu da nave, iluminando o chão aos seus pés. O ar ao redor de Isabela parecia vibrar, e ela sentiu uma pressão estranha no peito.
como se estivesse sendo puxada por aquela luz. O medo tomou conta dela, mas ao mesmo tempo, uma curiosidade avassaladora a fez permanecer imóvel. As vozes, as luzes, tudo estava convergindo para aquele momento. Ela sabia que isso era o que os sinais haviam tentado lhe mostrar durante todo aquele tempo. "Por que eu?", Isabela murmurou, com a voz trêmula, mas as palavras ecoaram no vazio do deserto. Ela não esperava uma resposta, mas as vozes em sua mente pareceram reagir. "Você nos ouviu, e agora é sua vez de escolher." Isabela sentiu uma súbita sensação de isolamento. Embora estivesse cercada por essa força alienígena e as vozes a estivessem chamando, ela também percebeu que estava completamente sozinha ali. Ela não podia contar com seus colegas de trabalho que desacreditavam suas descobertas. E o único homem que a compreendia, Leonardo, havia sido expulso da sociedade científica. Agora, a decisão era só dela. O feixe de luz que descia da nave parecia cada vez mais próximo, envolvente. Isabela olhou para cima, tentando captar mais detalhes da nave. As luzes esverdeadas brilhavam intensamente, e agora ela podia ver pequenas formas se movendo dentro do que parecia ser janelas. Eles estavam lá. Eles a observavam. A sensação de ser vigiada, que a acompanhava por semanas, finalmente fazia sentido. Ela sempre foi o alvo. As vozes continuaram. "Você pode vir conosco, ver o que ninguém jamais viu, explorar o universo, conhecer o desconhecido." Era como um convite irresistível, mas também carregado de medo. Isabela sentiu um frio percorrer sua espinha. A oportunidade de ver o que ninguém havia visto, de explorar as estrelas que sempre a fascinaram, era tudo o que ela sempre sonhou. Mas o que aquilo significava? Ela nunca mais voltaria? O que aconteceria com sua vida na Terra? O pensamento de deixar tudo para trás a atingiu com força. Suas dúvidas começaram a crescer. Enquanto o feixe de luz se intensificava, Isabela sentiu que estava sendo lentamente elevada do chão. Seu corpo flutuava levemente, e ela tentou lutar contra o impulso de se entregar completamente àquele poder alienígena. "O que vai acontecer comigo?" Ela sussurrou, com lágrimas nos olhos. As vozes ficaram suaves, quase reconfortantes. "Você verá o que está além das estrelas, ou pode voltar, mas a escolha é sua, Isabela." Esse era o momento. Tudo o que Isabela havia experimentado até agora, as vozes, os sonhos, as transmissões, estava convergindo para aquela escolha final. A nave a chamava, oferecendo-lhe a oportunidade de uma vida além da imaginação humana. O desconhecido sempre foi o que a fascinou, e agora ele estava bem diante dela, pronto para ser desvendado. Isabela olhou para a luz que a envolvia, a sensação de peso desaparecendo de seus pés. A escolha estava clara. Ela podia seguir seu desejo de explorar o cosmos e descobrir os segredos do universo, ou podia recusar, voltar para sua vida na Terra, sabendo que o mistério que tanto a consumira jamais seria resolvido por completo. O tempo parecia se arrastar enquanto Isabela ponderava sua decisão. A nave estava pronta para levá-la, e as estrelas acima pareciam ainda mais próximas, como se a estivessem chamando também. Isabela sentia a pressão do feixe de luz ao redor de seu corpo, como se fosse um abraço firme e inevitável. O deserto ao seu redor parecia se dissolver, ficando mais distante a cada segundo que passava. Ela estava suspensa entre duas realidades: o conforto da terra que conhecia e a promessa do desconhecido, que a chamava com uma voz quase sedutora. O calor suave das luzes esverdeadas da nave a envolvia, ao passo que as estrelas acima pareciam estar aguardando a decisão final. As palavras de Leonardo ecoavam em sua mente. "Eles vão guiar você, mas a escolha é sua." Era exatamente isso que estava acontecendo. Isabela sentia que não havia forças malignas pressionando-a a ir, mas uma curiosa sensação de
de que os seres por trás daquelas vozes estavam oferecendo-lhe algo único, algo que ninguém mais na Terra havia recebido. Eles a escolheram para um propósito, mas não forçariam sua partida. Isso cabia inteiramente a ela. Lá de cima, a nave parecia estática e imponente, mas não ameaçadora. Era diferente de tudo o que ela poderia ter imaginado. Majestosa, mas ao mesmo tempo simples, sua estrutura brilhando suavemente sob o céu estrelado. As formas que ela avistava através das janelas pareciam estar aguardando pacientemente sua decisão. Ver o que ninguém viu. Isabela murmurou para si mesma, refletindo sobre o convite. Mas o que vai acontecer se eu for? A pergunta parecia sem resposta, pois as vozes em sua mente ficaram em silêncio. Talvez essa fosse uma daquelas perguntas cuja resposta ela só descobriria ao aceitar o chamado. O desejo de saber mais, de explorar além das fronteiras conhecidas, sempre fez parte de sua essência. O espaço, com toda a sua vastidão, era o que a movia desde a infância. Tudo o que havia feito, todos os anos de estudo e sacrifício, a haviam preparado para isso. No entanto, uma parte dela hesitava. Se ela partisse, deixaria para trás sua vida, sua identidade como humana. Nunca mais veria seu mundo, sua terra, e talvez nunca mais fosse Isabela da forma que conhecia. Não haveria volta. O vento do deserto sussurrava suavemente ao redor dela, e por um momento, o mundo pareceu silencioso e distante. Isabela fechou os olhos, respirando fundo, sentindo o frio noturno, que contrastava com o calor do feixe de luz que a sustentava no ar. A escolha era mais difícil do que ela poderia imaginar. Ela poderia se lançar nas estrelas ou retornar à Terra com as memórias de um mistério que nunca se resolveria completamente. Com uma última olhada para o céu, Isabela tomou sua decisão. A nave flutuava silenciosamente por alguns segundos a mais, antes de começar a recuar para as profundezas do espaço, suas luzes esmaecendo à medida que desaparecia no céu noturno. O deserto ao redor de Isabela ficou novamente em completo silêncio, como se nada tivesse acontecido. A brisa fria soprou levemente, trazendo-a de volta à realidade. Ela estava no chão. A nave tinha ido embora, e o céu estrelado parecia exatamente o mesmo. Mas algo dentro dela havia mudado para sempre. Ela sentia-se estranhamente em paz. Embora ainda não soubesse as respostas para todas as perguntas que a atormentaram nas últimas semanas, algo lhe dizia que a conexão com aquelas vozes e com o mistério cósmico nunca se perderia. As estrelas, que sempre pareceram distantes, agora pareciam mais próximas, mais acessíveis, e o universo, que antes a intrigava, agora parecia lhe pertencer de uma forma nova e profunda. Isabela olhou uma última vez para o céu, antes de começar sua caminhada de volta. O deserto estava calmo, e o peso da solidão que sempre sentira agora parecia um pouco mais leve. Talvez um dia as estrelas falassem com ela novamente. Talvez não. Mas, independentemente do que viesse a seguir, Isabela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O universo havia feito contato, e sua jornada, quer ela quisesse ou não, estava apenas começando.